Hoje nós vamos então falar sobre, o nosso ciclo de palestras, uma abordagem psicanalítica da CID-10, a segunda palestra de 25. São 25 palestras. Eu tinha falado que iam ser 20, depois 22, agora o número é definitivo. Vão ser 25 palestras de uma abordagem psicanalítica da CID-10, 25 palestras sobre psicanálise álcool e drogas e 40 palestras sobre psicanálise e educação. Tá? Então, nesta abordagem psicanalítica da CID-10, nós temos bastante coisa para falar hoje sobre o contexto, onde os transtornos mentais se desenvolvem. Então, da mesma maneira que o vício em drogas tem um contexto onde ele se desenvolve, e a educação também tem um contexto onde ela se desenvolve, nós também vamos falar sobre o contexto onde os transtornos mentais se desenvolvem. Do ponto de vista psicanalítico, o contexto básico é a teoria do desenvolvimento da personalidade, com os conceitos de fixação da libido e regressão da libido. É a partir desse varal que as roupas dos rótulos da CID-10 vão sendo colocados no nosso trabalho. Então vamos ler um pouco aqui sobre teoria do desenvolvimento da personalidade, fixação e regressão. Psicanálise. Em 1893, Breuer e Freud comunicaram ao mundo a descoberta de que complexos de ideias inconscientes carregadas de afeto são decisivos na formação e manutenção dos sintomas histéricos. Então veja bem, gente, isso é um fato, isso não é uma especulação teórica, isso não é o pensamento de Freud ou o pensamento de Breuer. Isso aí é uma descoberta de um fato, de uma observação acurada dos fenômenos psíquicos que mostrou esse lado oculto do sintoma, mas parte inerente do sintoma. A relação que existe entre a reminiscência carregada de afeto e o sintoma que lhe corresponde é uma relação matemática, conceito de função. Uma coisa é função da outra. O sintoma é função da reminiscência que está carregada. Quer ver? Descarrega a reminiscência para você ver. Método catártico de Breuer. O sintoma desaparece imediatamente. É matemática. Descoberta observacional. Não é uma racionalização, uma narrativa inventada pelo pensamento de um ser humano. Pensamento é uma coisa que já está ligada a tudo isso também e que precisa, então, analisar esse pensamento para ver qual é a infraestrutura desse pensamento, principalmente se ele desdiz o fato dessa descoberta. Nós não podemos confundir focinho de porco com tomada, É parecido e tudo, mas olha só, fato é fato, especulação é especulação, porra. Então vamos lá, em 1893, Breuer e Freud comunicaram ao mundo a descoberta de que complexos de ideias inconscientes carregadas de afeto são decisivas na formação e manutenção dos sintomas histéricos. Repito, isso é um fato. F-A-T-O, fato. Em 1894, 1895 e 1896, Freud estendeu esta abrangência à formação dos sintomas da neurose obsessiva e da esquizofrenia paranoide. Então, sintomas da neurose obsessiva e da esquizofrenia paranoide também podem ser modificados a partir da descoberta desse fato. Em 1900, os sonhos foram acrescentados a esse conjunto. Em 1901, as parapraxias, que são os famosos atos falhos. E em 1905, os xistes também foram explicados a partir de complexos ideativos inconscientes carregados de afeto. Quando a gente fala em xiste, lembrando que tem gente que não sabe o que é xiste, xiste é piada, piada, coisa cômica, Então, por que todo mundo ri daquela piada? Depois vocês mesmos vão responder depois que acabarem de ler essas observações sobre o contexto onde se dão as formações de compromisso que vão levar aos sintomas dos transtornos mentais.
A partir de 1911, as produções culturais humanas passaram também a fazer parte desse conjunto, incluindo as produções literárias, a civilização, o processo todo de civilização, a mitologia, o folclore, as cantigas de ninar e todas as produções artísticas humanas, bem como as estruturas sociais e as religiões, 1917, 1927, 1930. Pois é, né? Então, todas essas produções humanas estão inseridas em contextos explicados pela psicanálise, a partir da descoberta factual de Breuer e Freud em relação aos sintomas histéricos e a sua ligação com reminiscências carregadas de afeto inconscientes. A causa da inconscientização destes complexos ideativos, as reminiscências infantis, carregadas de afeto da sexualidade infantil e da destrutibilidade infantil, né? A causa da inconscientização desses complexos ideativos infantis, sexualidade infantil, né? Destrutibilidade infantil, é a ação de defesas psíquicas aplicadas a eles, impedindo a sua abreação. A abreação é a reação correta, adequada, né? Através da psicomotricidade e da expressão verbal. Quer dizer, a coartação da abreação, o impedimento da reação adequada ao afeto suscitado é a base, a causa, né, digamos assim, da reminiscência ficar carregada e retida e sem poder ser descarregada, e é essa situação anormal, né, de reminiscências carregadas irregularmente, né, dentro do aparelho psíquico que vai gerar a possibilidade da formação de sintoma. Quer dizer, haja reminiscência carregada para fazer uma psicose, né? Não é mesmo? E o que o perverso psicopata, né, digamos assim, assassino em série está fazendo? Incomodou, descarrega, incomodou, descarrega. Em 1905, ficou explicitada a natureza sexual inata, a sexualidade infantil desses complexos. Tudo observação, gente. Ninguém está inventando isso. Isso aí está sendo comunicado a partir da observação da existência desses complexos no conteúdo latente dos sonhos, por exemplo, e no conteúdo latente dos sintomas que estão sendo analisados pela psicanálise, já nessa altura, em 1905. Então, já se escreve, já dá para se escrever os 3 ensaios para uma teoria sexual, porque a natureza sexual inata infantil foi suficientemente observada para que seja comunicado esse fato para a humanidade de que existe uma sexualidade infantil que é responsável pela possível retenção que leva aos transtornos mentais. Quer dizer, transtornos mentais são estações primitivas do nosso próprio desenvolvimento mental. E em 1920, a presença da agressividade, energia da pulsão de morte, foi também reconhecida como inata e também inerente ao investimento pulsional nestas ideias inconscientizadas pela ação defensiva inconsciente do ego. Pois é, então essa teoria, né, ela é muito bem embasada na observação dos fatos e fica difícil de você, abordando, né, digamos assim, esses conhecimentos, você negar a importância deles. O que eu vejo as pessoas fazerem mais é simplesmente não ler, né? Não lê a interpretação dos sonhos, não lê os textos de Freud, fala dos textos de Freud, mas não aprofunda, minimiza o valor dos textos de Freud, não tem uma visão global dos textos de Freud. É isso que a gente vê acontecendo, né? E sempre escolhendo outros autores para poder, como Freud falava, né, dar uma pincelada aí de acochabrar, de dar um jeitinho politicamente correto ali, para não trabalhar
não encarar, né, os problemas que a psicanálise mostrou que estão aí para serem resolvidos. Por nós, né? Nós é que temos que resolver. Tá? Em 1914, foi reconhecido o investimento libidinal no ego, libido narcísica. E em 1924, foi reconhecido o investimento da pulsão de morte agressiva ou destrutiva, né? Também chamada de agressiva ou destrutiva, no ego, masoquismo primário e masoquismo secundário. Voltando, já em 1895, fora, né, descrito um aparelho psíquico portador de registros minêmicos motivados e inconscientizados a partir da ação de defesas primárias do ego. Em 1900, este aparelho psíquico se apresentava, né, era apresentado como estando dividido em uma região inconsciente, sem possibilidade de acesso espontâneo à consciência, e outra região pré-consciente, com acesso espontâneo possível até a consciência. A consciência está ligada ao sistema perceptual e colhe informações dos mundos externo e interno. Em 1923, este aparelho é descrito como dividido em id, ego e superego, 3 instâncias psíquicas intercomunicantes que disputam o poder de acesso à psicomotricidade e à expressão verbal. Aqui vale a pena fazer uma observação de que essa estrutura é a estrutura da criança, né? Tá? Querer dizer que isso aí está pronto, que é só estudar o simbólico e que o recalque resolveu todos os problemas, não é verdade, porque exatamente está aqui, ó. O recalque, né, digamos assim, a demolição do complexo de Édipo, que é mais violenta ainda que o recalque, né, e que ninguém fala mais, né, mas além do recalque tem a demolição do complexo de Édipo. Vamos voltar lá, 1926, inibição, sintoma e angústia. Recalque é o mecanismo de defesa que produz sintomas histéricos, né? E demolição do complexo de Édipo é algo muito mais amplo, né, que os dois, tanto o recalque quanto a demolição, promove o quê? Uma divisão do aparelho psíquico que depois vai ter que ser resgatada pela psicanálise, reintegrando as partes do id e do superego que foram alijadas do ego por causa do drama e da humilhação edipiana. Esta é a psicanálise de Freud. O id é completamente inconsciente. O ego está com o controle da psicomotricidade, da expressão verbal e tem partes também inconscientes. As defesas, por exemplo, são inconscientes. Defesas inconscientes do ego. Aparecem nos sonhos, elas agem nos sonhos. Né? Então, defesas inconscientes do ego que agem nos sonhos, dentro do processo. Uma defesa intra-alucinatória, que age dentro do processo onírico. É com isso que nós estamos lidando. Por isso que os sonhos são a via régia para o conhecimento do inconsciente. O ego está com o controle da psicomotricidade e da expressão verbal e tem partes também inconscientes, as defesas, por exemplo, e pode perder esse controle para o id e ou superego, caso essas defesas falhem. O superego surge a partir de um núcleo do ideal de ego, sendo o reservatório de grande quantidade de pulsão destrutiva que é responsável pela aplicação de punições e responsável pela desagregação das estruturas do ego, podendo inclusive destruir o ego, como ocorre na melancolia, por exemplo, e na esquizofrenia também. Né? Então, estamos lidando com uma coisa que é violenta, que é ignorante, que é autoritária, que é capaz de ignorar a realidade, que é a salvação, né, para o ser humano é o vínculo com a realidade. E esse vínculo com a realidade ele é seriamente abalado por causa dessas experiências infantis. Então, mais uma vez, a psicanálise de Freud mostrou que isso tem que ser superado a partir da elaboração do conflito psíquico inconsciente.